E quando a gente fala de pai, puta, você vê um monte de postagens assim, pai é caminho, pai é caminho, pai é caminho. As questões biológicas você falou bastante, falou sobre rim, falou sobre... Aí falou também sobre o intestino. Tem uma parte muito importante que é a questão do dinheiro, né? A questão da segurança. O que eu vejo muito na prática, Mi? Pai está muito ligado à insegurança. Insegurança e insegurança, dependendo como for, né? Porque aquela energia masculina do começar e recomeçar, ela está presente, ou ela deveria estar presente em nossa vida, né? Então, o que eu percebo muito? Insegurança, principalmente na mulher, que foi como você falou, né? O pai, ele traz o primeiro amor da vida da menina é o pai, e aí cria aquele amor absurdo, né? Até um amor chamado de amor heróico, que em algum momento, felizmente ou infelizmente, a criança ela vai quebrar aquilo, porque ela vai se dar conta que o pai não é o herói, e quando der conta que o pai não é o herói, eu diria que é um momento que o mundo desaba. É uma primeira torre gêmea, sabe? Tipo, vem abaixo, a primeira. Que é, porra, meu pai não era o herói, meu pai não era o cara foda, meu pai não era aquele cara bonzão. Mas isso também tem muita, não digo culpa, mas responsabilidade do pai, viu, Mi? De manter a autoridade, mas aquela autoridade do tipo, eu faço e você faz, eu mando e você faz, e não aquele pai que dá o exemplo, sabe? Que é aquela estratégia de, olha, eu vou usar a força bruta e a autoridade que eu tenho. Então eu vejo que, na prática, uma das coisas que eu mais vejo é a insegurança acontecendo. Pessoa que tem dificuldade de seguir um caminho, pessoa que tem dificuldade de dar um passo. E aí chega no meu consultório e fala assim, pô, eu tenho muito medo. Eu falo, mas medo do quê? Ah, eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo de quebrar a cara. Pô, mas se quebrar a cara, aprende, recomeça e continua. Mas é um medo que paralisa. Então a questão do pai, ainda falando de primeiro amor da menina, traz muita insegurança. E isso lá na frente, vai refletir nos relacionamentos. Eu acho que a gente vai acabar falando disso também. Mas um primeiro ponto que eu diria é a insegurança. Não é miojo, né? Terapia não é miojo. Constelação familiar, reprogramação biológica não é miojo, que em 3 minutos está pronto. E eu sempre uso as pessoas, meus alunos, eu sempre falo, você já me ouviu falar disso? Eu falo pra galera, eu falo, gente, o próprio Hellinger, que é o cara que criou isso aqui, ele morreu ainda trabalhando a relação dele com a mãe dele. Então, cara, se o Hellinger foi assim, imagina nós. Quem somos nós, entendeu? Meros mortais. E às vezes existe uma baita representação, assim, a pessoa cresceu e quando a gente fala de problema com o pai, né? Puta, o que é um problema com o pai, no caso, né? Pode ser que seja um problema que é escancarado mesmo, tipo, sei lá, meu pai batia na minha mãe, meu pai me sequestrou, já tem de casos assim. Meu pai me sequestrou. Mas como assim te sequestrou? Meu pai me pegou e me levou embora daqui. Quando eu fui ver, eu estava perto da Colômbia. Eu falo, sério? Então, aí desenvolveu uma raiva. Então, quando a gente fala a questão do pai, o emaranhado com o pai, isso envolve todo o sentimento que é o contrário daquele amor bom. O que é o amor bom? Aquele amor leve, aquele amor livre. Inclusive, a Bíblia até fala disso, o amor ágape, né? Porque na constelação familiar a gente vê que tudo tem amor. Inclusive, às vezes, relacionamentos assim horrorosos com o pai, abusivos, tem amor ali. Por mais horroroso que seja, por exemplo, um pai que molesta a filha ou que abusa a filha, tem amor ali. Claro, o fato de falar que tem amor ali não livra a pessoa de às vezes responder um processo por conta disso, né? Não é do tipo, Tom, eu tenho que incluir o pai, então você está me falando que está tudo bem meu pai fazer o que ele fez comigo? Eu falo, não está tudo bem. Mas existia amor, talvez um amor doentio, um amor machucado. Pessoas machucadas continuam machucando pessoas, distorcido, então tem várias maneiras. E essa insegurança muitas vezes ela é projetada no parceiro, porque às vezes o pai traiu a mãe, ou o pai não atendeu as expectativas da pessoa, né? A pessoa deposita no parceiro a expectativa de ter o cuidado que ela não teve com o pai. Então às vezes ela cobra demais o parceiro, tem ciúmes demais do parceiro. Na visão sistêmica, os ciúmes tem essa questão de
É o medo do abandono infantil. Então, se eu me relaciono com você, mas eu tenho um histórico de abandono lá atrás, eu forço uns ciúmes. Os ciúmes parece que é uma coisa tipo de amor, mas na verdade eu estou mandando você embora. Eu forço uma situação porque chega uma hora que você não suporta tantos ciúmes que eu tenho, que você fala, meu, não dá mais, cara, eu preciso me separar. Aí o meu inconsciente fala o quê? Tá vendo? Eu sabia. As pessoas me abandonam lá atrás, por que não vai abandonar agora? Então é como se eu forçasse uma situação para confirmar uma crença, né? Eu confirmo, e aí, tá vendo? As pessoas realmente me abandonam. Aí vai formando uma crença que a pessoa não pode confiar em ninguém. Aí ela é extremamente insegura, não tem a segurança que um pai dá. Então aquela questão do caminho. E também o oposto é verdadeiro, né, Mia? Aquelas pessoas que excluem completamente o pai e assumem uma posição extremamente masculina. E aí, eu sei que o nosso caso aqui é sistêmico, mas numa questão biológica até, uma mulher que está muito no masculino, uma mulher não tem orgasmo, a mulher precisa se tocar durante o ato sexual e às vezes o parceiro se incomoda com isso. São todas situações que a gente vê na prática de pessoas que excluem o masculino. Tem dificuldade de passar um batom, vê que está tudo arrumado aí, tá de verde, tá bonita, veio pro feminino. Então são situações de dificuldade de mergulhar, tanto no universo masculino quanto no universo feminino. Nós temos os dois, e os dois são importantes. E aí, Mi, tem uma coisa muito interessante, que quem é aquelas pessoas que leem sobre constelação, leem postagem de constelação, mas não vivenciam de fato dentro do consultório, por exemplo, qual que é uma lei sistêmica? Né? Amor, equilíbrio e ordem. Pertencimento, equilíbrio e ordem, são as leis sistêmicas. E aí você fala muito de pai, só que é assim, eu diria que 7 em 10 casos que eu atendo, realmente é pai. Por exemplo, uma insegurança, um problema com dinheiro, 7 em 10. Aí você fala, e os outros 3, Tom? Os outros 3 parece que é pai, mas é mãe. Porque a mãe traz o filho para o mundo e ela encaminha para o pai. E às vezes esse encaminhar para o pai, a mãe não deixou a criança ter contato com o pai, olha uma situação, porque não confiava no marido. A mãe não deixou a criança ir até o pai, porque o pai dessa mãe foi uma pessoa muito dura. Então ela não quer que a filha ou o filho passe com o marido, porque o marido de repente tem uma frequência muito parecida. Então o assunto é pai aqui da noite de hoje. Só que a gente não pode esquecer que quem libera para o pai é a mulher, é a mãe. A mãe traz para o mundo, a mãe gera, a mãe coloca no ventre e em um determinado momento essa criança vai. E se a mãe não tiver resolvida com esse vai, dificilmente essa criança vai crescer com o pai e a mãe, aquela certeza que eles estão ali atrás. Aquela certeza que a gente fala é a força que vem do pai e a força que vem da mãe. A pessoa vai desenvolver uma insegurança que tem uma situação parecida com o pai, mas quando você vai mais fundo ainda, com a pessoa na sua frente no consultório, e até fazendo algumas palpações do corpo da pessoa, você fala, cara, parece pai, mas é com a sua mãe a questão. Aí já toma outro rumo. Mãe, eu fico com você, eu tô do seu lado. E aí esse estar do lado da mãe às vezes exclui o pai. E aí parte de você... Tem algumas frases do Hellinger que ele fala que o sucesso está na mãe, ou o sucesso começa na mãe. Beleza, o sucesso até começa na mãe, mas o sucesso pleno, aquela situação de sensação de sucesso, ela começa na mãe, mas ela evolui para o pai, você tem que ter os dois. E às vezes chegam pessoas lá que, olha, eu não tenho sucesso na vida, cara, eu não consigo achar nada. Eu faço as coisas, eu não tenho sucesso, eu tenho a sensação de fracasso. Então vamos olhar para os dois. Vamos olhar para o pai, vamos olhar para a mãe, mas vamos focar no pai. Vamos entender essa relação sua com o seu pai, principalmente se for mulher, né? Principalmente. São todas as questões que a gente fala aqui, né, Mia? A gente traz umas questões mais profundas, então ela sempre pode gerar polêmica. Então, para quem está aqui, essas 40 pessoas que estão aqui, vamos explicar essa questão da grana. Tem algumas pessoas que falam assim, o Hellinger sempre falou que o dinheiro está na mãe, que dinheiro é mãe. Beleza. Mas na dinâmica que eu vejo no consultório, 7 em 10 é pai, tá? Então beleza. Isso não significa que a mulher não tenha capacidade de ganhar dinheiro. Isso não significa que eu não conheça mulheres extremamente bem-sucedidas e bem resolvidas com o dinheiro, tá? O que a gente leva em consideração? Aquilo que você veio falando durante a semana no seu Instagram, a questão biológica.
Por uma questão biológica, o homem não gera um filho. Quem gera é a mulher. Então, no momento, principalmente que a gente fala que é mais biológico, é quando a mulher está naquele período com o bebê para nascer, ou no ventre, ou no colo, no puerpério. Não é um momento de fragilidade da mulher, é um momento de pura entrega da mulher. E nessa hora, quem que vai dar o sustento, quem vai dar o suporte? Isso acontece no mundo animal também. É o macho, é o homem. A gente sabe também que muitas mulheres não têm essa questão aqui. Nós estamos falando em situações que tem o homem e a mulher. Então essa questão do dinheiro, que é a liquidez, quando você tem uma situação emaranhada com o dinheiro, a gente geralmente olha para o pai por conta disso. Não é porque a mulher não tem condições de ganhar dinheiro. E também não é que a mulher é incapaz. Isso é uma história lá atrás. Quem conhece a gente sabe da nossa linguagem. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que a nossa frase é: a mulher é o centro do universo. Se não tem mulher, acabou o mundo, velho. Tem data para acabar. Então a pessoa mais importante no planeta é a mulher. É a mulher que, se ela quiser continuar tendo filho, ela continua a proliferação da espécie. Senão acabou. Zero. E aí quando você fala assim, pô, meu dinheiro tá bloqueado. A pessoa chega no consultório e fala, pô, tem problema com o dinheiro. Aí você vai olhar, tem uma relação emaranhada com o pai. Isso é um ponto, né, Mi? Ah, eu tenho uma exclusão muito forte do meu pai, ou o meu pai, eu tenho uma visão distorcida do meu pai, porque ele judiava da minha mãe, ou porque ele foi embora, ou porque ele... Pô, atendi um cara essa semana, cara, que a menina tinha um puta emaranhado com o pai, porque o pai foi embora com a terapeuta da mãe, cara. Cara, a dor dessa menina, Mi, foi ontem de manhã, cara. Quando a gente levantou essa questão, ela tipo caiu a segunda torre gêmea, assim, desabou tudo. Foi aí que o mundo dela desabou. Foi quando uma pessoa que ela pouco esperava, que era para cuidar da mãe, no caso ali, o pai trocou a mãe por ela. Então, o que aconteceu? O pai trocou a mãe por ela, aí tinha um puta emaranhado com o pai. Quando o pai trocou ela pela terapeuta, a mãe teve que sair para trabalhar em 3 empregos. Como é que ficou essa menina? Abandonada, perdeu a mãe e o pai. Por culpa do pai, eu perdi minha mãe e meu pai. Então existia um julgamento muito grande. Não conseguia ganhar dinheiro, tinha muita insegurança. E como eu falei, essa é uma das questões. Agora, se a pessoa não sabe trabalhar o dinheiro, ou se ela não tem o mínimo de uma educação financeira, pode fazer dezenas de constelações. Pode marcar a reprogramação biológica que nem um doido, que no final das contas não é um emaranhado, não é uma energia do dinheiro bloqueada. É que a pessoa não consegue lidar com o dinheiro, não sabe trabalhar com o dinheiro. Então é diferente. E eu vou dizer também que tem um monte de gente aí que a gente não sai tratando nego na esquina não, né? É bom falar isso também. Porque tem gente que desenvolve medo de falar conosco, porque a gente fala dessas coisas e a pessoa tem receio de falar qualquer coisa do pai na nossa frente. Atendi um cara agora às 7 horas da noite, que ele falou, cara, tive uma treta fodida com meu pai hoje, fiz uma reunião com meu pai e com as minhas irmãs e falei, cara, não dá mais. Porque um histórico fudido de dor, assim, de muita sacanagem. E realmente muita sacanagem do pai com essa história, esse cara. E aí ele fez uma escolha, ele falou, cara, tava me consumindo, assim, num nível que eu falei, não dá mais pra mim, cara, eu preciso me afastar do meu pai. E tem pessoas que têm essa questão e tem medo de falar conosco. Por quê? Porque acha que a gente vai julgar a pessoa, né? Nossa, como assim? Você não vai ter uma lealdade com o seu pai? Você tem que amar seu pai. Cara, às vezes não, bicho. Se você tá num lugar e eu te empurro, você fala, para, Tom. Eu te empurro de novo, você fala, para que eu não gosto dessas brincadeiras. Eu te empurro de novo, às vezes eu só vou parar no soco. Às vezes é um limite, tem que ter um limite. Tudo na vida tem limite, tudo. Por que você tem um portão na sua casa? Que é para ninguém entrar, ninguém invadir seu território. Por que você tem o seu quarto? Porque é o seu território. Isso tem em todos os lugares. Tem que ter um limite. Então, não é porque a pessoa tem uma briga com o pai ou ela não é bem resolvida com o pai que se ela tá fadada a ter uma desgraça na vida. Porra, ela vai passar por mais perrengue. Mas eu conheço pessoas que falam assim, eu não gosto da minha relação com meu pai, eu não quero ele por perto e tá tudo bem pra mim. Eu falo, então se tá tudo bem pra você, o que eu vou falar pra você, cara? Eu escutei muito isso do Maurício Mohalin, cara, o criador da técnica aqui, que uma vez a gente estava conversando lá na casa dele, em Cascavel, e ele me disse isso, ele falou, Tom,
Entenda que o que é uma exclusão, o que não é uma exclusão. Essa situação, ele me contou uma situação X lá e falou, não atende mais às minhas necessidades, cara. Eu não atende mais estar no ambiente disso aqui porque é um ambiente tóxico para mim, eu não quero. Então eu faço a minha escolha, eu me retiro dessa relação. Se retirar da relação, é eu falar para você assim, nossa relação de fato desequilibrou. O que aconteceu ainda me machuca, então para que eu possa curar essa ferida, eu preciso me afastar de você. Então eu me retiro dessa relação. Não é que assim, você é uma imbecil, você é uma lazarenta, não é isso. Isso é um juízo de valor mesmo. Eu começo a te julgar e faço um juízo de valor. Agora, se eu saio dessa relação, eu falo, olha, não atende mais a minha necessidade, eu vou seguir. A chance de eu julgar você é muito menos. É muito menor. Porque eu não tenho contato, aquela raiva não está sendo alimentada. Então eu ganho tempo para me trabalhar. Eu lembro dessa história, eu lembro até o que ele te mostrou para provar que ele não tinha te esquecido. Isso foi muito legal. E é uma questão de vínculo, né, Mi? Por isso que, às vezes, os pais, e eu me enquadro nisso, eu sou pai, eu não faço tudo para estar perto dos meus filhos o tempo inteiro. Mas eu tento me fazer o mais presente possível para que, se acontecer como aconteceu na sua história, eu não precise ficar correndo atrás ou tentar correr atrás de um tempo perdido. Talvez as pessoas não saibam aqui, mas você sabe. Eu tenho uma irmã por parte de pai que ela foi 16 anos excluída. E numa conversa com meu pai no domingo, no dia dos pais, ele falou pra mim, ele falou, filho, eu sinto que eu preciso fazer algo pela sua irmã. Parece que eu me sinto culpado, responsável. Eu falei, pai, essa é a sua culpa, cara. Você tá na dívida, né? Você carrega essa culpa, mas a própria nossa irmã, a Tati, já falou, tá tudo bem, pai, tá tudo bem, a gente só ofereceu aquilo que podia. Só que aí hoje acontece o quê? Acontece um arrependimento. E eu falei, ela não te pediu ajuda, pai. Oferece, mas não força, entendeu? Porque você ficou 16 anos sem encontrar com ela. O vínculo não é da noite pro dia. Não é assim, tipo, eu voltei, então agora me ame. Cara, me lembrou até aquele filme Todo Poderoso, que ele conta, ele faz assim, ele tem todo o poder de Deus e fala pra Jennifer Aniston, não lembro o nome dela no filme, mas me ame, e aí ela tipo, não funciona com ela, por conta do livre arbítrio. Então a questão do vínculo que teve com você, e nós já falamos sobre isso também, que é a questão do, cara, eu me reatei, tá tudo bem. É como assim, você limpou sua casa, ou você vem limpando a sua casa para ir colocando ele aos poucos, que é a questão do vínculo. E se hoje você consegue, de repente, trocar uma mensagem com ele sem julgar, porra, legal, top. Mas se é só isso que você consegue hoje, é só isso que você consegue hoje. Porque se forçar, traz dor. E tá tudo bem. Exatamente. O outro lado, que é o lado do pai, ou que seja aqui, se você é pai que está aqui assistindo e você está do lado do filho, como por exemplo está você, como estava minha irmã, como eu também sou filho do meu pai, independente do lado que você tiver, é o quanto você consegue oferecer. O que você pode dar? Porque se forçar uma situação, vai começar a pegar ranço. Aí começa a julgar. Então é mais leve você oferecer, sei lá, uma mensagem que é bem trocadinha, uma ligação, um café de 15, 20 minutos que seja, um bate-papo. Se é isso que você pode oferecer, ofereça. E já trazendo um link daquilo que você falou do filhote, para nós que estamos aqui, por mais doloroso que seja, quem tem aqui problemas fortes com o pai, principalmente que é o tema da live, os nossos pais não precisam do nosso amor, cara. Os nossos pais precisam que a gente vença, que a gente seja feliz, que a gente tenha sucesso. Mas eles não precisam do nosso amor, é o contrário. É a gente que precisa do amor deles. Então quando a gente é pequeno, a gente recebe as coisas na boca, somos filhotes. E eu lembro que essa foi uma dinâmica muito forte, que a gente trabalhou muito tempo ali no curso com você, né, Mi? Que é, olha, reator é você que busca. Não é que é só você que tem que buscar. Porra, trabalha as suas dores, mas o movimento é você. Por quê? Porque os nossos pais não precisam do nosso amor.
nossos pais já fizeram tudo e nos deram o bem mais precioso que é a vida. Se a gente tentar mostrar para eles que, olha, então assim, eu quero que você me mostre como você me ama, o seu pai vai falar assim, filho, eu não sei nem o que você está falando. Por quê? Porque eles já fizeram isso. É a gente que precisa. É a gente que precisa. Claro que um rompimento com o filho nunca é legal. Mas no final das contas, dentro do consultório, o que a gente vê, Mi? Filhos. Não são os pais que vêm. Geralmente são os filhos que falam: porra, eu tenho uma puta treta com meu pai. Eu não consigo me resolver com ele. Eu não consigo me resolver com ele. Ah, mas ele tem que vir. Só eu ligo. Só eu vou atrás. Porra, então fala pro seu pai que você sente essa necessidade dele, às vezes, te mandar uma mensagem. Troca, fala, como adulto. Fala: pai, eu também gostaria de receber, às vezes, um pouco do senhor. Eu queria receber uma ligação sua, porque é importante pra mim. Eu tenho essa necessidade. Só que muitas pessoas não fazem isso por conta de orgulho. Tipo, ele já ficou tanto tempo longe, por que eu tenho que buscar ele? Porque o adulto, ele vê... Eu até respondi eu acho que hoje foi o story que eu mais respondi, não sei se você leu, Mi. Uma pessoa falando sobre a relação com o pai. Que eu falei, essa resposta aqui eu vou caprichar, cara. Aí eu fiz 3 stories, escrevendo um monte de coisa. Que é uma menina super bacana, super pra frente, super inteligente, que ela volta pra casa do pai pra tentar buscar a aprovação dele. E aí foi o que eu falei pra ela, seu pai talvez não tenha pra te dar. Talvez ele nem sabe, ou talvez ele não saiba como fazer isso. E no movimento que a gente vê dentro do consultório, qual é? É você se acolhe, cara. Se ninguém te acolheu, vamos olhar para a situação do pai, vamos olhar para a situação da mãe, vamos olhar firme para isso, mas é você, cara. Agora é você. Você já não é mais um filhote, seu pai não tinha para te dar. Então, como seria se você parasse de julgar o seu pai e tentar buscar nele um amor que ele não pode te dar, ou talvez ele nem saiba, e você está perdendo tempo de ir para frente na vida, ou eu falar, ok, eu não tive, então eu sigo, tá tudo bem. É um processo de reparentalização que a gente faz, porque às vezes assim, dinâmicas simples de consultório. Ontem mesmo, eu queria uma festa num buffet. Você queria? Queria, mas meu pai não me deu. 40 anos, 40. Eu falei, você trabalha hoje? Trabalho. Você tem condições de pagar um buffet? Tenho. Então por que você não se dá esse presente? E vive num buffet, vai andar naquele negócio de arborismo. Vive aquele dia assim, como se fosse o dia de você criança, e coloca essa intenção. Que é você cuidando da sua própria criança, porque às vezes seu pai já morreu, sua mãe já morreu, ou seus pais estão ocupados com outras coisas, estão atendendo às necessidades deles. No final das contas, é só você que sente isso. Eu não conheço essa dor. Você está me contando. A sua dor, a gente já compartilhou muita coisa, mas no final das contas, é a sua dor. Se eu tiver algum problema com meu pai, é a minha. A gente tenta ser empático um com o outro, mas a gente nunca vai conseguir de fato falar, eu sei exatamente o que está sentindo. Não sei, cara. Nós somos diferentes, então as percepções, elas são diferentes. Eu acho muito interessante, Mi, porque a pessoa, quando procura a gente, ela procura a gente para tentar resolver um problema dela. E normalmente nós estamos associados a alguma técnica. Seja reprogramação biológica, seja constelação familiar, seja a técnica que você inventar. Mas no final das contas, o que a gente faz no consultório é dar um olhar mais profundo. Na hora, é ser humano para ser humano. Quanto mais a gente trabalha as nossas dores, mais a gente consegue ajudar o outro, porque a gente está livre de dor. Senão, senta uma pessoa e fica dor de um lado, dor do outro. Meu pai me bateu, meu pai me deu chicotada, o meu pai me abusou, o meu pai me abandonou. E fica nisso. Você fala, então vamos... ou a gente vai rezar, ou vai botar o nome do nosso pai numa cumbuca com frango numa encruzilhada, que é o que a gente vê nas esquinas aí, né? Do tipo... Então, quando a gente faz esse processo de percepção, de reparentalização, tudo isso parece muito simples quando a gente fala aqui. Mas dentro do consultório, o negócio é profundo, bicho. Não dá pra falar, a dor no ombro é por causa disso aqui, o seu abandono é por causa do seu pai. Tá, mas qual é o contexto? Isso daí você pode ler em livro de metafísica, isso aí você pega o livro do Hammer e você lê. Isso aí você vê os vídeos que a gente tem no YouTube e, se a pessoa estudar todos os vídeos, ela fala, eu sei reprogramação biológica.
Eu sei constelação familiar, porque eu leio as coisas do Hellinger. E aí a pessoa vira uma questão de livro. Olha, esse é um dos livros que acontece muito isso. Né? Tem um passo a passo aqui de comunicação não violenta, você vai falar com a pessoa você fala, cara, você leu o livro do Marshall, né? Você tá com ele na cabeça, porque você parou de viver. Você está vivendo só o livro. Né? Então o contexto é o mais importante. Identificar quais são as dores mais profundas, quais são as percepções que a pessoa teve, livre de julgamentos e livre de juízo de valor, para conseguir entrar o máximo que dá dentro da cabeça ou dentro da percepção da pessoa. Domine todas as técnicas, conheça todos os valores, as questões, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Que é o lance, que é o que a gente faz, é um olhar mais profundo. Porque senão a gente vira uma pessoa que só faz técnica e a gente perde um estado de presença. É claro que isso não significa que qualquer um pode sentar num consultório e falar, agora eu sou terapeuta. A gente vê muito isso na internet. Né? Pessoa que de repente do nada apareceu e começa a dar consulta. E eu já atendi. Esse ano eu atendi 3 influencers. Não tão grandes, mas eu atendi. Então, por exemplo, pessoas que falavam de saúde e bem-estar, mas a vida da pessoa é uma desgraça, velho, uma incoerência absurda. A pessoa falava de autoestima, mas foi no meu consultório porque estava destruída em depressão há muitos anos. Claro que talvez o Instagram, o influencer, é uma maneira da pessoa tentar se manter mais ativa. Mas que bom que essa pessoa foi buscar um lado mais coerente para que ela consiga ter mais sucesso. Porque a incoerência não caminha com o sucesso, não caminha. Você pode ter pai, você pode ter mãe junto, você pode estar super bem com eles. Se você é incoerente, as coisas não fluem. E é o que eu falo muito lá, Mi, né? Qual é o momento que você fala assim, agora eu vou aplicar a técnica tal? Não acontece isso. A pessoa que não está na nossa consulta, ela nem sabe o que você usou. Ela nem sabe a técnica, não sabe nem o que você está usando. Por quê? Porque a gente tenta fazer da maneira mais sutil possível. Sem que seja uma coisa mecânica, do tipo, agora eu vou aplicar tal método, agora eu vou aplicar tal técnica. Não, cara, deixa fluir, num bate-papo. Né? A gente faz isso num ambiente legal. Eu lembro do seu consultório do caralho lá, aquelas poltroninhas mó bonitinhas, gostosinho pra caramba. Eu botei, você vai no meu consultório semana que vem, mas eu botei um sofá, cara, de 3 lugares e 2 poltronas gigantescas pra pessoa realmente sentar e ficar à vontade, entendeu? Por quê? Porque a gente escuta as coisas mais macabras, bizarras e horrorosas ali. Então a pessoa tem que estar à vontade. Então é olhar profundamente. Olhar profundamente. Olha um depoimento aí da Aimee, aluna do Álvaro, lá no Rio de Janeiro, falando que a gente vai se reprogramando a cada módulo, e é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar pelo melhor dos mundos da adoção, Mi. O melhor dos mundos da adoção é o seguinte, é quando os pais adotivos, eles adotam uma criança e eles recebem dessa criança tudo que vem, estão abertos para receber tudo que vem dela e estão em honra e lealdade aos pais biológicos dessa criança. O que é honra e lealdade? Geralmente as pessoas que adotam, tá? Elas não podem ter filhos. Aconteceu algum problema no meio do caminho e ela não pode ter filhos. E aí, juntam-se as dores. A dor do eu não posso ter filhos, de um casal, com a dor do outro casal, que seja lá porque é um drogado, é um bandido, é um traficante, ou porque não tem a mínima condição financeira, de repente vive na miséria mesmo, e aí perde a guarda dos filhos. Então, dor de um lado, de não posso ter filhos, dor do outro. Esse filho, quando ele recebe um novo lar, é uma nova oportunidade para todos, principalmente para os pais adotivos e para essa criança. Então eu recebo essa criança. Quando os pais adotivos julgam, do tipo, era um miserável, vivia, sei lá, na prostituição, tinha muita droga envolvida, usava droga na frente do filho, ou tinha relacionamentos com cada parceiro num dia e na frente de um filho. Deus me livre, que pais horrorosos. Então o que acontece? Há um julgamento, é uma exclusão desses pais biológicos. Naturalmente, numa visão sistêmica, esse filho adotivo vem para fazer os pais biológicos acolherem esses pais. Esse filho adotivo
vem para mostrar para os pais adotivos que precisa incluir os pais biológicos. E aí o que esse filho adotivo começa a ter de postura? Padrões dos pais biológicos. Seja agressividade, seja raiva, seja as dores que vieram junto, porque veio de lá, né? Então é aí que começa um grande emaranhado. Se esse filho adotivo vem e você conhece a história dos pais biológicos e os pais estão curados, os pais adotivos estão curados, eles conseguem receber melhor esse filho adotivo. Então, a constelação familiar, a nossa visão não é absolutamente contra isso. Pelo contrário, tem muita criança que precisa de um lar. Ah, mas não é o melhor dos lares porque não são os pais biológicos. Mas muitas vezes o pai biológico não tem condição de dar o sustento. Não tem condição de dar o que aquela criança precisa. Então, um novo lar, por mais que seja doloroso para todo mundo, dá uma chance para aquela criança crescer diferente. Na semana passada eu fiz uma constelação online, foi muito legal, inclusive eu vou colocar lá no Contos de Constelação, que tratava mais ou menos disso. O filho adotivo tinha um padrão que os pais adotivos não conheciam, não sabiam, de repente, do nada, quando a gente foi fazer uma constelação familiar, tinha um julgamento absurdo e um segredo horroroso do outro lado, que é o lado dos pais biológicos. A criança, em lealdade a esses pais biológicos, começa a ter um comportamento que é do tipo: olha, meus pais adotivos, eu amo vocês, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, mas eu vim de algum lugar. É importante que as minhas raízes estejam presentes aqui. Porém, naturalmente, a criança que é adotada com qualquer situação desses emaranhados que nós falamos, ela cresce insegura. Se por um acaso, para finalizar a parte da adoção que eu tenho para falar para você, se por um acaso esses pais adotivos são inseguros também de contar para o filho adotivo que eles têm um pai biológico, com medo desse filho ir buscar os pais biológicos, quem tem que se tratar são os pais adotivos. Porque não pode ficar, sistemicamente falando, tá? Naquela dor de: não, esse filho é meu, ele não pode saber de onde ele veio, porque isso é um segredo. Todo segredo dentro da constelação familiar traz um emaranhado e um comportamento bagunçado, eu diria, que vai fazer você olhar para aquela questão. Quando você vai olhar, tem um segredo lá atrás. Então é muito importante que pais adotivos também olhem para essa questão. É o porquê eu quero adotar essa criança. É para minha felicidade? Sim, mas qual é o objetivo maior? É dar uma oportunidade para a criança, para que ela cresça e construa uma família, se ela quiser. Então todo mundo, numa situação de adoção, tem que estar no mínimo olhando para essas questões, porque numa situação natural de adoção tem muita dor. Dor da separação da criança, dor da separação dos pais biológicos e dor dos pais adotivos que não puderam ter um filho de uma forma natural. A Carol disse aqui que no livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças, ele fala sobre algumas dinâmicas. Cara, o Hellinger foi um dos caras que mais contribuiu para esse mundo de hoje, com certeza. Ele é um dos caras responsáveis por todo esse movimento que tem acontecido e essas curas, né, de comportamento, de tratamento que a gente faz, que é uma dinâmica. A gente precisa identificar onde estão as dinâmicas. Olha que legal, a gente começou falando de insegurança e eu quero terminar falando de insegurança. Imagina você com um emaranhado com seu pai, o abandono, aquela situação toda, e você cresce com uma insegurança. Dificuldade de começar projeto, tem medo de quebrar e dar errado, aquela força para recomeçar um projeto que não tem. E aí você fala assim: eu não quero olhar para essa questão. Ou assim: tá resolvido com meu pai, aquele imbecil, aquele escroto. Você fala: opa, parece que não está tão resolvido assim, mas tudo bem, segue. Aí o seu filho, de repente, começa a apresentar uma insegurança na mesma fase que você começou a apresentar. Então, por exemplo, sei lá, você se separou do seu pai aos 6 anos e quando a Valentina faz 6 anos, sua filha, ela começa a apresentar um comportamento do nada, né? Do nada. Um comportamento de insegurança,
um comportamento de rebeldia com o Maurício, que é o seu marido, e você fala, caramba, o que está acontecendo? Aí quando vai puxar na história da mãe, que é principalmente o seu público, vê que nessa fase foi a fase que tem um trauma. É a fase que os pais se separaram, é a fase que o pai, sei lá, foi embora e ela percebeu o abandono, foi a fase que o pai não deu segurança para a filha, aí a filha cresceu insegura. Por isso que o trabalho que nós fazemos, e principalmente o seu com mães, cara, é um negócio surreal de curador. Porque a gente tem a possibilidade de melhorar a vida dos nossos filhos através da gente, cara. A gente passa uma vida inteira sem olhar-me. Aí nasce um filho seu. Aí um filho seu, que é um grande amor da sua vida, você fala, cara, que amor, que eu nunca tinha sentido isso, que coisa maluca, velho. Capaz de eu me jogar na frente de um carro, me matar para deixar meu filho viver. Beleza. Aí, de repente, você fala assim, eu não quero olhar para isso. Aí seu filho começa a representar para você. Ele começa a representar que você tem que olhar assim para isso. Aí você fala, caramba, eu não queria isso. E você fica relutando. Aí 25, 26, 27 anos relutando para isso. Um filho seu entra numa dinâmica dessa, aí você ganha força para fazer. O caos vai aparecer, cara. Você fala assim, não, já basta comigo. Pro meu filho, não. Então, a gente cresce, a gente já falou sobre isso, não na pretensão de achar que nossos filhos não vão ter trauma, Mi. Eles vão passar os traumas deles. Mas que sejam traumas deles. Que não sejam situações onde a Fernanda se sentiu abusada e eu me senti abusado e minha filha começa a entrar num campo de abuso por nossa lealdade. Então, enquanto eu puder me curar e olhar para as minhas questões e liberar os meus filhos, eles vão ter uma tendência a também fazer isso com os filhos deles. Aí a gente vai semeando novos frutos. Semeando os novos frutos, a gente tem a possibilidade de mudar o mundo. E falando do seu trabalho, Mi, as mulheres que chegam lá, a preocupação delas é o filho ou a filha. Elas chegam lá e falam assim, os filhos, meus filhos, que trabalham com criança. Com mães que têm filhos pequenos, normalmente. Mães, né? Mães e mulheres. Eu quero olhar pro meu filho. Olha o chamado que o filho fez. Aí chega no nosso consultório, fala assim, não, deixa seu filho pro lado. Vamos olhar para você. A sua situação, a sua relação com seu pai, o que acontecia? Aí, pronto, desaba até que ela cai a torre gêmea. Você fala, ó, é isso, cara. Quanto mais você liberar, mais seu filho vai estar livre. Porque aí ele não precisa ficar representando para você. E isso é importante a gente frisar, que não é que a criança, mas ela nem vivenciou, a criança não viu, ela nem era nascida. Pois é, mas de onde ela saiu, minha consagrada? Saiu de você, cara, metade dela é você. Então se a metade dela é podre, que é você, cuida de você. Se tem podres dentro da sua situação, toda hora. E é um grande convite de gala, né? Que você fala assim, não, isso aqui eu não quero negar. É aquela festa que você desejou mesmo. Você fala assim, cara, sonhei com isso. Aí seu filho vem assim e fala, toma mãe, esse convite aqui, ó. Aí no convite tá assim, ó, olha pra relação com meu avô. Aí você fala, toma. E se não resolver, todo mundo se emaranha, né, Mi? Aí é dor pra todos os lados. Claro que isso não é uma sentença como você falou no começo. Eu adoro isso. Que é, meu filho, então, vamos olhar um pouquinho pra cá, ó. Nessa situação. Não tem, é autodescoberta, é o conhecimento, tentar se melhorar a cada dia, sem achar que você é o herói do mundo. Mas sabendo que você faz parte desse mundo e que a sua contribuição, quando eu digo nossa contribuição, ela é valiosíssima.